transmitir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Bem-vindo ao canal Superação. Uma alegria ter você aqui conosco já, participando e também compartilhando das bênçãos que Deus tem dado para as nossas vidas. E esse espaço foi reservado para transmitir palavra, testemunho, desafio, superação. E esse momento não será diferente. Então, estamos aqui já para partilhar com você tudo aquilo que Deus tem preparado e reservado para as nossas vidas. Eu sou Marli Santini e é uma alegria ter você aqui conosco. Continue aqui porque tem muita coisa para acontecer aqui nesse momento, nesse espaço, e eu creio que você vai ser edificado com a palavra, com os testemunhos, com tudo aquilo que o Espírito Santo tem a falar conosco neste momento e nesta tarde. E assim como nos outros podcasts, hoje não será diferente. Estamos aqui já com uma pessoa, uma convidada muito especial, uma convidada que passa aí anos superando os desafios para chegar aonde chegou. Hoje nós estamos aqui já com a Juliane Capella e nós queremos falar um pouquinho sobre aquilo que ela faz, o que Deus fez na vida dela, a sua história aí como testemunho de vida, a sua história como superação, e nós sabemos que teve aí muitos desafios. E ela trabalha aí então com o sonho de muitas pessoas. E o trabalho dela traz um espaço ali de harmonia, de acolhimento, traz uma estrutura toda preparada para receber pessoas. Aí nessas fotos você está vendo um pouquinho daquilo que ela faz. E nós também estamos aqui com uma alegria recebendo ela, porque ela realiza sonhos. E ela também trabalha com pessoas para realizar o sonho das pessoas. Antes do sonho dela se realizar, ela agora trabalha com o sonho de pessoas, preparando aí um ambiente harmonizador, acolhedor. E nós vamos conhecer um pouquinho dessa história hoje. Juliane Capella, seja muito bem-vinda nesse momento. Obrigada, é um prazer, é uma honra, é um momento de gratidão a Deus pelo convite de estar aqui partilhando desse momento com vocês. E essa história de superação, né? Quantos anos começou a Capella Decora? São 7 anos. A Capella nasceu dia 1º de setembro de 2018. Eu até me emociono, porque é um fruto de oração. Foi um projeto liberado por Deus, através da missionária Thaisa Franco. Eu estava de férias de um outro trabalho que eu tinha, durante 13 anos de carteira assinada, e Deus deu algo dentro do meu coração e eu pedi para ela, naquele momento de secreto, de orar por algo que Deus tinha na minha vida. E ali a gente passou por alguns dias em oração, e no dia 31 de agosto de 2018, ela me trouxe uma palavra revelada do Senhor. E no dia 1º de setembro de 2018, nós iniciamos as nossas atividades de decoração, sem ter recursos, mas com um sonho e uma palavra e a certeza de que Deus estava no controle de tudo na Capella Decora. E hoje você é empresária, empreendedora, e como surgiu essa paixão pela decoração? Sempre em atividades das famílias, em aniversários, até mesmo em momentos cristãos da igreja, a gente sempre dava aquele toque. O receber os amigos em casa, a mesa posta, o gostar dos detalhes, e ali foi surgindo, foi despertando, e foi onde a gente foi colocando Deus na frente, foi tendo a confiança que Ele estava no controle de todas as coisas,
E hoje a gente olha a capela e a gente entende. Olha só, que história linda. E antes mesmo, né, de ser uma empresária, de ser uma empreendedora, em primeiro lugar, é serva. E você mesmo falou que tudo começou com uma oração, né? E os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor. E você ouviu a voz de Deus e então obedeceu, é isso? Sim. E eu tenho assim uma frase que eu levo muito comigo, que aonde eu coloco os meus pés, Deus é o meu chão. Então eu entendo que aonde Ele nos leva, aonde Ele nos coloca é por permissão dEle, é para também testemunhar do que Ele tem feito na minha vida, na minha família e na Capela Decora. E ao olhar esses 7 anos de caminhada, de sonhos, de festas, de choros, de risos, de conquistas, a gente entende que é o cuidado de Deus. Porque se for o olhar humano, a gente não entende. E quem vê de onde nós começamos, de como nós começamos e onde nós estamos hoje, é apenas o sobrenatural do Senhor. Cumprindo-se uma promessa. E você que sonhou tanto, hoje realiza sonhos, né, de pessoas, porque nós vemos ali no seu Instagram os espaços a qual você vai, os eventos a qual você está ali decorando. Você tem uma equipe, mas você está ali sempre posicionada. E nós vemos assim pessoas com aquele brilho no olhar. É isso que você vê também? Sim. A gente se emociona também porque, além de um contato de WhatsApp, além das ideias, além de um contrato, além de valores, a gente tem ali nas nossas mãos sonhos. E antes de entender que eu estou cuidando de um sonho de uma pessoa, eu entendo que Deus cuidou do meu sonho. Então, eu procuro levar em cada festa, cada evento, em cada detalhe, o cuidado de Deus com a vida daquela pessoa. E sempre a gente ouve uma frase que é muito pontual. Superou as minhas expectativas, foi além do esperado. Então, quando a gente ouve isso, quando a gente tem contato com pessoas que já passaram pela nossa caminhada, a gente se alegra, porque a gente entende que está no caminho certo, está cumprindo o propósito do Senhor. E outra, quando você recebe, né, algo assim que vem da mão de Deus, você valoriza. E nesse valorizar, você vai valorizar também o sonho das outras pessoas. Porque o mesmo processo que você passou, as pessoas também estão passando. E isso que é interessante, quando nós damos valor àquilo que é colocado na nossa mão, seja no trabalho, no ministério, na família, em todas as áreas da nossa vida. E nós podemos assim ver ali mesmo no seu trabalho que tem esse valor, que tem esse amor. Em primeiro lugar, um amor a Deus e depois o amor pelo que faz, não é? Sim. E entender assim que através das nossas mãos, né, como a senhora já falou, existe uma equipe, mas eu me faço presente. Existe muita cobrança, porque eu entendo que ali é um momento único, ele não vai voltar mais. É uma página da vida das pessoas que vai ficar marcada para sempre. Seja um evento de igreja, seja um aniversário, seja um casamento, essa página foi uma página marcada por Deus na vida das pessoas. Então, a gente tem que fazer essa página ficar marcada com excelência. Mas, acima de tudo, a gente tem que colocar amor em cada detalhe. E é isso que a gente tem feito. E o amor é o principal, né? Porque se não for feito com amor, já pensou alguma coisa sendo feita aí com mágoa, com resistência, né? Imagina o trabalho que não vai sair. Mas quando algo é feito com amor, tudo brilha, traz mais luz, traz mais brilho e sofisticação, né? E alegra o ambiente. Sim. A gente, quando começa os contatos, a gente vai analisando o perfil, vai analisando ali o que a cliente gostaria. Às vezes ela manda algumas ideias, ela pontua alguns desejos, alguns itens que a gente, no momento daquela conversa, a gente vai entendendo que aquilo ali
faz parte do sonho dela. E a gente pensa assim, existe tanto uma renúncia por parte de quem está contratando, como de quem é contratada. Então, a gente entende que ali a gente consegue entregar e fazer o que ela sonhou e o que a gente consegue ir além do que foi formalizado através de um contrato. E eu entendo que tudo que a gente realiza, tudo que a gente se permite a fazer, é porque Deus nos dá a capacidade. E a gente consegue entregar um sonho com qualidade, com excelência, mas acima de tudo, com o toque que foi feito pelas mãos da capela, pelas minhas mãos, pela minha equipe, mas acima de tudo, com a permissão do Senhor. E o primeiro contato que eu tive assim com a Juliane, acho que está com 2 semanas, né? Está com uns 15 dias que nós fizemos ali um evento na igreja, e eu fui ali pedir algumas opiniões para ela, e nós nos conhecemos ali, tivemos pouco contato, mas assim, eu já tinha visto alguma coisa ali no Instagram, principalmente na inauguração, no 7º ano do aniversário, e eu achei muito interessante, porque são empreendedores de sucesso. E nós sabemos que o sucesso ele vem, mas quando nós estamos alinhados com aquilo que o Senhor tem para nós. E quando há esse alinhamento, nós vemos as coisas fluir, não é? As pessoas, elas quando olham a história, o contexto e aonde nós estamos hoje, eles têm uma visão. Muitas festas, muitos sonhos, tem os recursos, mas a caminhada ela é longa. É uma caminhada em que a gente já chorou bastante, já riu bastante. É uma caminhada que a gente perdeu noites de sono, madrugadas. Foi um processo. Sim. Dependemos de recursos aonde nós não tínhamos, mas a gente tinha um sonho. Da forma como nós começamos, com as fotos na nossa mesa de jantar, da nossa sala, e fazendo as festas num carro que nós tínhamos, um Fiesta, e onde Deus nos deu a primeira Kombi, foi onde Deus nos permitiu trocar a nossa Kombi, porque havia uma necessidade, foi onde a gente começou a ter um cômodo da nossa casa, nossa área, depois a gente se viu mudando para uma casa, depois uma dependência, foi onde Deus foi trazendo outros recursos, foi usando outros instrumentos dele para nos abençoar, foi onde a gente se viu na necessidade de um lugar maior. E hoje, onde Deus nos colocou, é um lugar que nós passávamos, olhávamos, mas jamais imaginaríamos que estaríamos lá. E hoje Deus nos colocou ali. Então, a gente zela por cada flor, por cada item, porque a gente vê que tudo que nós temos ali, que nós somos e onde a gente tem estado, é com a permissão do Senhor. São os recursos que vêm do Senhor. Porque as pessoas, às vezes, perguntam, mas eu não tenho, pastor, uma explicação. Ao olhar humano, os meus olhos jamais imaginariam de ter e de chegar hoje aonde a capela chegou. E ninguém explica a Deus, né? Ninguém explica a Deus. Você tem um sonho? Tem um sonho. E quando você vê que esse sonho parece impossível, parece improvável, nós dizemos para você que não, que Deus realiza sonhos. Eu vou pedir para o Felipe, por favor, projetar Isaías 41:20, que é um versículo que ela colocou ali também, nas redes sociais dela, simbolizando, né, aquilo que Deus realmente fez. Olha só, pode ler, Juliana. Para que todo o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. E o 21 também ou só o 20? Só o 20, né? Só o 20. Para que o povo veja e saiba. Ela declarou isso ali nas redes sociais dela. Por quê? Porque quando há renúncia, porque quando há uma dependência de Deus, nós vamos proclamar o nome dele e dizer, olha, eu sei de onde eu vim. Eu sei quem está fazendo isso por mim, não é? Sim. E é lindo, né? Ver o agir de Deus.
entregar os nossos sonhos, os nossos projetos na mão do Senhor e ver que Ele tem conduzido tudo. É extraordinário nos momentos que a gente clama pelo Senhor, momentos que a gente está ali passando por alguma situação e a gente só tem aquele momento de pedir: Deus, tenha misericórdia, faça o que for do teu querer, do teu agrado, e a gente receber o cuidado do Senhor, receber a resposta que a gente tem clamado ao Senhor, entender que é o Senhor que está cuidando de todas as coisas, cuidando das nossas vidas, cuidando dos nossos projetos, cuidando da nossa família, cuidando do nosso ministério. E eu procuro, aonde a gente tem a permissão de estar, falar um pouquinho do que Deus fez, testemunhar das maravilhas do Senhor, falar um pouquinho da nossa história e saber que hoje, ao longo dessa caminhada, nós temos pessoas que nos dão uma mensagem, um testemunho, uma palavra, que nos procura e fala que acompanha a nossa história, que sabe da forma como Deus nos conduziu a estar hoje onde a gente está. Porque a gente sabe que é somente o Senhor para ter feito e estar fazendo o que a gente tem vivido. Eu, na verdade, comecei a conhecer agora faz pouco tempo, mas quem a acompanha há muito tempo sabe das lutas, das dificuldades, do processo que foi vivido, porque às vezes muita gente olha assim: nossa, olha onde chegou, e só vê agora o momento, né? Só vê onde você está agora, e não vê o processo que passou para chegar até aí. E eu creio que tem muitas pessoas também que estão nos acompanhando que pode estar começando agora um projeto, né? Pode estar começando agora um negócio, ou começou faz pouco tempo. E aí você está se sentindo meio desanimado, né? Puxa, eu não estou vendo as coisas acontecer. O que está acontecendo comigo? Será que você viveu isso também? Vivi. Dá medo, porque a gente começa a querer, a fazer, a sonhar. E, às vezes, a gente entende que pode estar no caminho errado. Mas, quando a gente tem uma vida em santidade com o Senhor, quando a gente coloca Deus na frente de tudo, entra em propósito de oração, de jejum, começa a entender que a gente precisa estar alinhado com o Senhor para estar fazendo todas as coisas, a gente entende que o Senhor vai nos conduzir pelo melhor caminho e nos dar os recursos necessários. E eu creio que isso é vivido por muitas pessoas, né? De não ver ali, quem sabe, a coisa não acontecendo ainda. Você vê, são 7 anos já, né, que você está nessa jornada. E ela começou de um sonho, como eu creio que todos começam de um sonho, partem de um sonho. E vamos para ver a realização desse sonho. E, nesse processo, é claro que passou por muitos desafios, muitos desertos, que você pensou em parar alguma vez? Sim, às vezes dá aquele desânimo, às vezes a gente tenta olhar algo que está acontecendo por perto e a gente começa a se questionar: será que eu estou no caminho certo? Será que Deus está no controle? Será que isso é propósito do Senhor? Mas aí Deus, ele vem do seu jeito, da sua maneira, e ele vai mudando os atalhos, ele vai mudando o percurso. E a gente entende que no meio daquele deserto, como a senhora mesma falou, no meio daquele processo, a gente tem um propósito à frente. E aí é onde a gente entende que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ele vem pela manhã. E qual foi o seu maior desafio? O meu maior desafio foi ter ali nas nossas mãos a mudança do espaço que hoje nós estamos, porque veio de uma dependência, onde nós tínhamos 4 cômodos, onde nós tínhamos ali uma forma de trabalhar, e foi aonde Deus, ele recalculou totalmente a rota da capela. E foi aonde nós nos vimos por uma necessidade do nosso espaço de material, a estar no espaço que nós estamos hoje. Me deu medo, eu fiquei insegura, e nós começamos a orar, e aonde a gente colocou tudo na mão do Senhor, e foi um processo que Deus levou exatamente 7 dias para fazer o mover e o agir da forma como Ele precisava. E nós estávamos vendo um outro espaço,
estávamos com 60 dias com uma documentação totalmente já adiantada, e não dava certo, e não dava certo. E eu olhava para o meu esposo, que ele é muito fiel a estar ali comigo. É onde ele segura a minha mão quando vem os medos, as incertezas. E é onde ele só faz dizer, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. E a gente entrou em propósito de oração, e era um lugar que eu observava, mais em termos dos recursos financeiros. Eu dizia que era impossível. E foi no impossível que o Senhor agiu. Ele nos colocou exatamente no lugar onde nós estamos hoje. E Ele tem nos honrado, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos capacitado e Ele tem prosperado. A gente estar ali, a gente estar abençoando outras pessoas, e Ele tem nos abençoado também. Então, o nosso maior desafio é estar hoje onde nós estamos. Glória a Deus. E você que não conhece o espaço, que deseja conhecer, nós vamos deixar aqui os contatos da Capela Decora na descrição do vídeo. E você pode falar agora também onde fica. O nosso espaço ele fica na Avenida Europa, 298, na região sul de Londrina. É um espaço onde a gente tem o nosso material, onde a gente faz os atendimentos presenciais, os atendimentos online. Nós trabalhamos bastante com os ministérios da nossa cidade, então tem alguns ministérios que não têm ainda o conhecimento sobre a Capela Decora, então nós aproveitamos a oportunidade aqui também para deixar as portas abertas, os contatos disponíveis, e deixar também a oportunidade dos ministérios terem a casa adornada, trazer o melhor para o Senhor, porque é o mínimo que nós podemos fazer diante de tanto que o Senhor faz pelas nossas vidas, né? Exatamente. E nós vamos ver agora, então, né, a inauguração do salão, isso? Com os 7 anos, cortaram até uma fita. Sim. Representando mesmo, né? Foi um presente, porque nós aproveitamos ali a vinda dos meus pais que moram fora da cidade. Eu não tenho família aqui. Então, eu falo que a minha família são as pessoas que o Senhor vai colocando no meu caminho. E nesse momento que nós fizemos a inauguração da loja, comemoramos também ali os anos da capela, foi o momento em que eu tive os meus pais. E foi uma forma também de ter por perto pessoas que participaram da caminhada da capela. E foi aonde ali a gente também se permitiu honrar a Deus e mostrar para as pessoas de onde nós começamos, de onde nós estávamos e aonde nós chegamos. Podemos ver, Lipe? Vamos ver então aí um pouquinho. Há 7 anos nascia um sonho. Um sonho que foi gerado no coração da Juliane, cuidado com amor, oração e muito trabalho. E que hoje já cresceu, já aprendeu a caminhar e já marcou tantas histórias. A Capela Decora é como um filho. Um filho que foi sonhado, planejado, acolhido com carinho. E que exigiu coragem, entrega e fé. Em 7 anos foram dias de lágrimas e dias de riso. Desafios que moldaram, conquistas que emocionaram. Mas em todos eles, uma certeza permaneceu. Deus sempre esteve no controle. Hoje esse filho já tem 7 anos de vida. Cresceu forte, cheio de personalidade, espalhando beleza, amor e significado em cada detalhe. Um filho que leva a marca da dedicação de sua mãe, Juliane Capela. Parabéns, Capela Decora, pelos seus 7 anos. Que venham muitos outros, repletos de sonhos realizados e histórias inesquecíveis. Porque quando o amor é a base, cada ano é apenas o começo. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os seus olhos... E são os olhos de Deus, né?
E como é para você ver hoje esse sonho sendo realizado? É gratificante. A gente fica até emocionada, porque são 7 anos de uma caminhada, mas são 7 anos que o Senhor tem nos sustentado. São 7 anos que a gente vem traçando os passos da capela, e hoje o nosso coração é somente gratidão por tudo que Deus já fez, tem feito e ainda irá fazer. E é um sonho, né? Então, às vezes, a gente acha que Deus não vai realizar, acha que o projeto está lá esquecido, mas o Senhor, Ele tem um tempo determinado para realizar os nossos sonhos. E o tempo de Deus não é o tempo do homem. Muitas das vezes, nós não temos o tempo da paciência, o tempo da espera, porque é doloroso. Mas no momento em que Deus decide entender que chegou o tempo de nos abençoar, que nós estamos ali capacitados para receber a bênção dEle, Ele abre as portas, Ele traz os recursos, Ele usa os meios, os caminhos, as pessoas para fazer o que Ele precisa fazer. E olha só que lindo, né? Uma linda história aí de superação, de desafio, de fé, de entrega, de amor. Então, é uma história, sim, para nós nos inspirarmos nela. É uma mulher que inspira, né? E nós estamos gratos pela tua presença aqui nessa tarde. E você tem um projeto lá no Secreto, é isso? Eu tenho um projeto na loja, que é o meu secreto com Deus. Foi algo que o Senhor colocou no meu coração. E é toda a última quarta-feira do mês que eu faço. É um evento voltado para as mulheres, mas também Deus tem levado pessoas que Ele vê que precisam ser alimentados ali da palavra do Senhor também. Então, nós temos um momento do louvor, da palavra, depois nós temos ali um momento em que a gente tem a parte do alimento também, porque além do espiritual também tem o físico. E ali aquelas mulheres se reúnem, conversam, então é algo que a gente tem feito e o Senhor tem levado as preciosas dEle nos momentos necessários, com uma palavra pontual, e é mais um trabalho que a gente tem obedecido àquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E nós vemos ali algumas fotos, também alguns trabalhos. Então, você transformou o teu ambiente de trabalho em um ambiente de culto, em um ambiente de adoração, onde pessoas também estão indo lá para ver aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. E isso é lindo, um trabalho lindo, aonde edifica mulheres, e agora você também está falando que vai homens, que então está se transformando realmente, não só num ambiente de trabalho, mas num ambiente de adoração, né? Num ambiente onde vidas podem estar chegando e vendo o agir de Deus e recebendo também restauração, cura, libertação e até mesmo salvação, né? Muitos. Teve um culto que foi até pontual, porque como a gente direciona o trabalho para as mulheres, e eu olhei para o meu esposo, porque ele participa para dar uma segurança para a gente, e eu olhei para ele e eu não estava entendendo o tanto de homens que estavam ali naquele momento. E no final, na hora da mensagem de encerramento, a pastora ela foi usada para falar com eles. E eu entendi no final o que Deus tinha feito, porque em alguns eu sabia o que estava acontecendo. Então Deus, assim, Ele foi pontual, Ele marcou aquele dia, tanto na mensagem das mulheres, como também Ele levou os homens ali também para falar com os sacerdotes do lar. E foi lindo trabalhar de Deus, o agir de Deus. Então também é um dia que a gente renuncia a tudo para entregar algo ao Senhor diante de tudo que Ele nos entrega. Então, é um dia que eu dedico ao Senhor com excelência, trazendo ali o melhor que a gente pode oferecer para Deus. A gente prepara uma festa, a gente entrega para Deus aquilo que Ele tem nos dado todos os dias. E ainda é pouco diante de tudo que Ele faz nas nossas vidas. E essa entrega, esse momento de adoração, eu penso que ainda tem muita falta em muitos lugares, né, a qual o sonho foi realizado. Você também vê assim? Vejo. E a gente tem muitos lugares e muitas pessoas que poderiam também estar fazendo muito mais
fazendo algo a mais para o Senhor e não faz. E quando a gente se permite fazer, a gente muitas das vezes também é questionada. Mas o questionamento vem em forma de uma palavra que resume a tudo. É a gratidão diante de tudo que Deus faz pela nossa vida. E se a gente não conseguir devolver para Ele algo que Ele merece, ainda é pouco que a gente tem feito. O que adianta receber tanto se a gente não pode entregar tanto? Exatamente. E esse trabalho é muito lindo, porque você está realmente mostrando para as pessoas da onde veio o teu sucesso. Porque você é uma mulher hoje de sucesso, uma empreendedora, né, de sucesso, e não só em Londrina. Londrina é região. Então, eu creio assim que você mostra, ainda que Deus ele não precisa dessa forma, né, de nós mostrarmos, mas nosso trabalho é mostrarmos como gratidão daquilo e devolver realmente para Ele aquilo que Ele merece. E toda honra e toda glória é para o nosso Deus. Para o nosso Deus. E esse trabalho que ela faz no secreto, lá depois você pode ir ali nas redes sociais dela e dar uma olhadinha ali, mas nós temos também alguma coisa aí, né, Felipe? Vamos, então, dar uma olhadinha aí num trabalho que foi feito. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo. Vale a pena te amar, vale a pena gastar meus dias, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. E você estava comentando aqui que foi nesse dia, então, que Deus usou ali para falar com seu esposo, isso? Foi nesse dia que Deus falou grandemente ao coração dos sacerdotes que estavam ali. Então, a gente entendeu no final desse culto que foi um dia de cuidado de Deus com a vida de 2 homens. E foi extraordinário o que Deus fez, o derramamento, as bênçãos, ver aqueles homens ali aquebrantados e recebendo uma porção da parte do Senhor também. E ao final de tudo isso, a gente olha e entende que a gente está fazendo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração e está realizando um propósito dele, de falar do amor, de falar da palavra dele, trazer ali um pouco mais do alimento necessário para as nossas vidas, que é a palavra do Senhor. E o que nós vemos hoje também, as pessoas elas estão muito presas aos templos, né? E quando sai das 4 paredes, que nós vemos que Deus tem muita coisa para fazer ainda, além, é importante, claro, temos os cultos, os dias de congregarmos, a comunhão, mas o importante é de sair das 4 paredes para anunciar o amor de Deus. E você está tendo essa visão que não só das mulheres, mas também dos homens. Por quê? Você falou um ponto muito importante. O esposo como apoio e sacerdote, não é? Sim. Eles nos dão ali a segurança do dia a dia. E muitas das vezes a gente se preocupa só com as mulheres, só com o ministério feminino, mas o ministério masculino ele também é importante. Ele também precisa ser cuidado, porque eles precisam estar bem para poder manter um lar, para poder manter uma família. E muitas das vezes a gente não percebe o tanto quanto eles precisam ser cuidados também. Porque a gente olha o homem como aquela imagem de fortaleza, de não chorar, de não ter dores. E eles também sentem dores, eles também precisam ser abraçados, eles também precisam ser cuidados. E, às vezes, a gente precisa um pouco olhar para eles,
para que eles possam estar bem, para que as mulheres estejam bem também, as suas famílias estejam bem. Eles conheçam um pouquinho do cuidado de Deus também, ver o que Deus faz na vida das mulheres, mas também pode fazer na vida deles, e ver assim os corações aquebrantados, eles recebendo um pouco da porção do Senhor também. E é muito lindo isso, por quê? Porque são homens também que estão se dispondo. Por quê? Porque tem aqueles que já são mais, faz parte do perfil do homem mesmo, né? São mais resistentes, até mesmo não trabalhar com eles mesmos, né? Então, como eu trabalho com as mulheres lá da igreja, elas sempre comentam, mas poderia também ter um trabalho desse com os homens, né? Eles precisam também. E a própria igreja também dá essa abertura para fazer esse trabalho, até mesmo um trabalho terapêutico. Por quê? Porque eles se sentem mesmo com uma carga mais pesada, não é? Sim, porque eles são os provedores do lar. E às vezes eles não entendem que eles também podem demonstrar fragilidades. Eles também podem nos dizer que não estão bem. Eles também podem chorar, eles também podem pedir ajuda, e às vezes a gente vê que isso não acontece. Não acontece, e é bem do perfil deles mesmos, mas se tem ali um caminho, né? Se tem ali um trabalhar, há um quebrantamento, né? Como no caso lá que você faz esse trabalho. Há um quebrantamento, porque, como você falou, o não chorar, talvez... A maioria dos homens, eles foram construídos assim, o não chorar, engole o choro, você é homem, você é macho, você não precisa chorar, você tem que dar conta de tudo. E nem sempre é assim, porque todos somos humanos, né? Todos somos humanos. É quando esse versículo que nós lemos, né? O homem bom. Então, quando fala do homem, fala do gênero. E eles também têm emoções, têm sentimentos, eles também têm lágrimas para rolar, mas muitas vezes seguram, porque uma cultura, muitas vezes, internalizou isso neles, né? Sim, e eles deixam, muitas das vezes, as coisas boas adormecidas e ficam com a questão do que eu tenho que ser forte, eu tenho que ser uma fortaleza. E, às vezes, a gente não consegue enxergar o lado bom e enxergar também que eles também são frágeis e precisam ser cuidados também. Precisam ser cuidados, homens, mulheres, jovens, crianças, todos passam pelo mesmo processo do cuidado, do acolhimento. E, quando se entende essa visão, né, nós vemos aí uma maturidade, um crescimento. E, trabalhando em família, melhor, porque ele está entendendo a visão. Ele entende você e você entende ele. Mas tem casos que nem sempre é assim, né? Vocês estão numa sintonia, numa harmonia que vocês conseguem compreender um ao outro, mas nem sempre é assim. Então, precisa desse trabalhar mesmo para que haja essa compreensão, né? Sim. Entender que você tem que cuidar do seu companheiro, você tem que cuidar do seu esposo, porque ele é o seu melhor amigo. Ele está ali do seu lado. Ele está te apoiando nos momentos bons, nos momentos ruins. A gente também tem que ser sensível a olhar o nosso parceiro, o nosso sacerdote, e entender que do jeito que ele cuida da sua esposa, a gente também precisa cuidar deles. E, às vezes, a gente não se permite a olhar, porque a gente, muitas das vezes, está ali naquela correria do dia a dia, a gente não consegue ter um tempo de qualidade, a gente não consegue sentar à mesa, olhar aos olhos, mas a gente, às vezes, precisa olhar quem está do nosso lado, e muitas das vezes está ali precisando da nossa ajuda, da gente estender a mão, de uma palavra, de um sorriso, de um abraço. E, às vezes, se a gente não está nessa comunhão, nessa sintonia, dentro do que Deus nos manda fazer com o nosso matrimônio, a gente não consegue ver que a pessoa do nosso lado também precisa ser cuidada, também passa por dificuldades, também tem suas dores, muitas das vezes não expõe, como a senhora mesma falou, mas está ali. E, às vezes, a gente cuida do de fora e não cuida do de dentro. Exatamente. E nessa questão também, né, do esposo, tem muitas mulheres que
talvez as mulheres empreendedoras, mulheres de negócio, que elas acabam se dando bem, tendo sucesso, mas acabam achando que é ela. E exclui, muitas vezes, acaba subindo alguma coisa ali, um orgulho, não é? Tem muito disso também, não tem, Tem, Juliana? acontece bastante. O meu esposo, ele está comigo aí ao longo dessa caminhada. Tem até uma curiosidade sobre o nome da capela. As pessoas me perguntam. Eu já tive dentro de um ministério, onde eu fui interrogada o porquê da capela. Porque é o meu sobrenome de casada. E eu também vejo isso, pastora, como uma forma de honrar o meu esposo. Porque a capela decora, e o capela é o meu sobrenome. Então, eu falo para ele que é um momento de honrar também a vida dele, do jeito que ele honra a minha vida, do jeito que ele honra esse trabalho que o Senhor colocou nas nossas mãos. E ele caminha junto comigo, todas as decisões, tudo que eu preciso fazer. Ele trabalha ali comigo no dia a dia, nas festas. Ele tem um emprego dele, mas nos finais de semana ele está ali do meu lado. Então, é onde ele segura na minha mão e fala, vai dar tudo certo, acalma seu coração. Olha que lindo, você realizou mais um sonho. E eu procuro ter ele ao meu lado em todos os momentos, para não ter justamente essa situação de achar que eu estou sendo a mais do que ele. Mas ele tem que entender que ele está ao meu lado, porque a capela existe, porque ele está segurando a minha mão e ele está andando junto comigo nessa caminhada. E nós, mulheres, precisamos ter essa visão mesmo, né? De dar honra ao esposo, daquilo que, ainda que ele tem muitos que, no teu caso, ajudam, mas tem muitos que ainda não ajudam ali no trabalho. A mulher teve ali o seu espaço, teve o seu sucesso, mas ele não ajuda, como no teu caso. Mas elas se anulam também para incluir o esposo no projeto ali. E isso que é interessante para as mulheres que querem ter sucesso, ainda mais na dependência de Deus e entendendo a hierarquia do lar, né? Ter a sabedoria que, para ela estar bem, ela precisa ter uma pessoa para apoiar ela. No nosso meio, a gente conversa com muitas mulheres, e eu tenho até testemunhos e conversas com decoradoras que pontuam que os esposos já pediram para parar, que o sonho não vai dar em nada, que é uma perca de tempo. E a gente, às vezes, vê que algumas param no meio da caminhada, algumas se estacionam, algumas colocam algo à frente, independente da religião, mas entende que estão no caminho certo e seguem e prosseguem. E algumas não conseguem ter essa sabedoria, ter essa força. E, às vezes, a gente vê que são pessoas que têm capacidade, têm qualificação para isso, mas por uma falta de apoio, essa questão deles acharem que elas estão acima deles, elas adormecem. Elas colocam ali, dentro de uma caixinha, um sonho e, muitas das vezes, um dom que Deus colocou na vida delas, de realizar outros sonhos. Mas, muitas das vezes, isso também acontece pela falta de sabedoria. E é isso. Então, você, mulher, que está aí num projeto, tem aí um sonho, já está na caminhada, né? Então, nós temos uma hierarquia, primeiramente bíblica, né? Porque nós pregamos a palavra. E aí, para nós termos o sucesso, e esse sucesso ser duradouro, nós precisamos dessa cobertura, nós precisamos da família, nós precisamos do apoio, nós precisamos da segurança, e tudo isso nós vemos na família, nós vemos no esposo, nós vemos também nos filhos. E quando está todo mundo unido no mesmo propósito, as coisas elas vão acontecendo, o propósito vai se cumprindo. E nós vemos realizações acontecendo, sonhos que estavam engavetados, como disse a Juliane, acontecendo. E isso, Deus se agrada, porque Deus ele está com os seus olhos, né, sobre nós. Sim, Ele cuida das nossas vidas em todo o tempo. E Ele é o nosso amigo fiel. Ele está ali do nosso lado, Ele segura as nossas mãos, Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele sorri com as nossas conquistas.
E Ele vai nos dando a capacidade, vai nos dando ali as estratégias para superar os desafios e para viver o tempo dele, o tempo da colheita, o tempo que Ele liberou para abençoar as nossas vidas. E hoje nós estamos aqui, então, ouvindo e vendo, né, uma história de sucesso, uma mulher que inspira. Será que você pode aí pegar essa história para você e se inspirar também nessa história? A Juliane aqui é uma mulher que inspira. Então, eu sei que você pode também nos ajudar a evangelizar. E isso nos ajuda a evangelizar, porque esse podcast também é evangelização. E como que nós vamos evangelizar? Você pode se inscrever, você pode compartilhar com alguém, você pode compartilhar, comentar e curtir também, né? E está aí passando, então, adiante, porque é um projeto, eu sempre falo aqui nos podcasts, Juliane, que esse é um projeto de evangelização. Porque você está contando uma história de sucesso que veio de alguém que pode fazer. Porque se nós formos olhar para nós, aonde nós estávamos, era improvável. Eu sempre falo, era improvável. Eu nunca imaginei que eu poderia estar aqui junto com você, nesse trabalho, junto com o Felipe, fazendo esse trabalho. E, para mim, é um trabalho de evangelização. E também estou na obediência ao Senhor. E você também pode nos ajudar a evangelizar. E eu sempre comento aqui, nós estamos aqui transmitindo, mas você está aí, pode fazer algo mais para que a obra de Deus ela prossiga e continue acontecendo. E você também está com uma novidade lá no espaço, né? Nós vamos aqui passar um outro vídeo, mostrar a novidade que a Juliane, então, está lá no espaço dela agora. Vamos lá? Na Capela Decora, cada detalhe é pensado para criar não apenas beleza, mas experiências. Foi dessa vontade de surpreender os convidados desde o primeiro instante que nasceu o Capela On Nice, um barco de madeira elegante, cheio de charme, que transforma o seu welcome drink em um momento inesquecível, do jeito que seus convidados merecem. Cada composição, cada luz, cada escolha carrega o toque da Capela Decora, delicadeza, carinho e personalidade em um único conceito. Porque celebrar começa na recepção e agora começa com o Capela On Nice. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento. E a Juliane, além de tudo, é locutora também, hein? Está ali passando. E essa novidade que surgiu? Esse projeto do Capela On Nice, ele chegou até a capela através de um casal que estavam vindo de fora para fazer o casamento aqui em Londrina. E ele mandou uma referência para a gente, falou que era um desejo que ele gostaria que tivesse, porque eles casaram ao ar livre. E como ele trouxe, e eu entendi que aquilo ali era algo especial para o momento deles, nós fizemos a peça, entregamos ali no dia do evento dele, já usamos em outro evento, porque a nossa missão é realizar sonhos. E eles tinham esse sonho de ter essa peça no evento deles, então nós produzimos e hoje nós temos essa peça disponível no acervo da Capela Decora. Olha só, então está aí, quanta bênção. E eu estou, assim, feliz pela tua presença aqui. Nós vamos fechar aqui com esse versículo, e eu vou pedir para você comentar assim, um pouquinho sobre esse versículo 37, isso, 23, Lipe, por favor, 23. Isso, 23 e 24. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste lhe agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o sustenta pela mão. O que você diria para nós fecharmos? O que eu tenho para dizer para você que está nos ouvindo, que vai assistir, e aonde Deus permitir desse momento chegar, é que o Senhor,
Ele é aquele que Ele sonda os nossos corações. O Senhor é aquele que vê o que está no nosso secreto. O Senhor é aquele que está ali no nosso dia a dia. O Senhor, Ele vê as nossas lágrimas, Ele vê as nossas lutas, Ele vê os nossos desejos, as nossas dores, as nossas lágrimas. Mas o Senhor, Ele se agrada quando a gente tem comunhão com Ele, quando a gente coloca tudo na mão dEle, quando a gente honra Ele, não apenas em púlpitos, em holofotes, em plateias, mas a gente também honra Ele em secreto. E quando a gente está ali naquele momento de oração, aquele momento de entrega com Ele. Então, nunca duvide que o tempo do Senhor vai chegar na sua vida, que o Senhor, Ele tem um tempo determinado para te abençoar. Nunca entenda que se ainda não chegou o tempo da sua colheita é porque Deus não está com você. Ele está com você, sim. E muitas das vezes esse tempo que Ele está segurando a sua bênção é porque talvez você não esteja ainda preparado. Talvez ainda tenha um tempo que você precise buscar mais o Senhor, se entregar mais ao Senhor, colocar diante dEle tudo ainda que você precisa. Se você está fora dos caminhos do Senhor, é o momento de você parar e você ouvir esse testemunho, essa palavra, e você entender que Deus também pode fazer na sua vida. E colher das mais ricas bênçãos. E a nossa maior bênção é a nossa vida, é o nosso fôlego de vida, é estar aqui no dia de hoje. Muitos que não puderam acordar, respirar, muitos que estão enfermos nos hospitais, muitos que estão em presídios, muitos que estão aí precisando de um órgão para sobreviver. E nós temos vida, nós temos fôlego, nós temos a oportunidade de acordar e de falar do amor dele, de testemunhar algo que ele já fez nas nossas vidas. E hoje fica o meu testemunho, fica a minha gratidão e fica aqui a mensagem para vocês, que aonde Deus colocar a sua vida, que você seja um instrumento dele, e aonde você colocar os seus pés, que o Senhor seja o seu chão. Glória a Deus. Há tempo de preparar a terra, há tempo de plantar, há tempo de cuidar, há tempo de crescer, e há tempo de colher os frutos. Então, nós não pulamos processo. Muitas vezes nós queremos pular, porque eu quero começar hoje, amanhã eu já quero ver a coisa acontecer. Não é isso? Por quê? Porque nós somos humanos, somos impacientes. Mas, quando Deus vai trabalhando, Ele fala, olha, primeiro prepara a terra, né? Depois planta, depois cuida. Ela vai começar a crescer. E é no tempo dele, talvez devagarzinho, né? Tem processos que eles adiantam um pouquinho, mas tem uns que são mais demorados. Então, tem um versículo que fala, na vossa paciência possuí as vossas almas. Então, é esse o trabalhar. Eu não sei qual é o processo que você está, se você ainda está preparando a terra, se você já plantou, se você está plantando, se está em fase de crescimento, de maturidade, adquirindo aí maturidade, porque o crescer ele dói um pouquinho. Se você já está na fase da colheita, aí vendo os frutos e já colhendo os frutos e podendo agradecer a Deus por tudo isso, com esse versículo que foi mencionado agora no final, os passos de um homem bom, eles são confirmados, né, pelo Senhor. Então, continue. Qual é o espaço que você está aí nesse momento? Ou melhor dizendo, qual é o momento que você está vivendo agora? De preparar a terra, de plantio, seja qual for, a mão do Senhor, ela é sobre você. E Ele vai direcionar todas as coisas para que você receba o melhor dEle. Porque Ele quer, em primeiro lugar, que nós venhamos a glorificar o nome dEle. E nós fazermos essa entrega de amor, de gratidão, de entrega, tudo isso, Deus ele recebe como cheiro suave às suas narinas, não é? E é isso que nós queremos transmitir para você aqui nessa tarde. Então, você receba aí, seja qual fase que você está vivendo, receba aí e deixa que o mais Deus ele está trabalhando, porque, como diz lá em Deuteronômio 28, eu não preciso correr atrás das bênçãos, trabalhar sim, mas não correr, porque as bênçãos correm atrás de mim.
né? Então, é as bênçãos do Senhor que vai correr atrás de nós. Nós vamos trabalhar segundo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos e não ficar aí incessantemente, né? Correndo atrás de bênção, correndo atrás de alguma coisa, mas a bênção, ela corre atrás de nós. E quando nós estamos no propósito, Deus, como é que você falou? Deus, você coloca os pés. E Deus é o chão. E Deus é o chão. Então, fique aí essa palavra para você neste momento, e a sua palavra aí final. Nós já estamos aqui encerrando, e eu agradeço a Deus pela sua vida, por ter te conhecido, por saber o seu projeto, o projeto que Deus colocou nas suas mãos, na mão do seu esposo também, e eu fiquei muito feliz de ter você aqui com a gente. É uma honra poder falar um pouquinho do que Deus fez nas nossas vidas. Agradeço a oportunidade de estar aqui, também partilhando entre tantas pessoas que poderiam. O Senhor me escolheu, determinou esse dia, e é só gratidão. E nós agradecemos também. Então, continue. Olha, tem mais podcast semana que vem, tá? E você continua ligadinho aí, nos ajude e, se possível, você que pode, vai lá fazer uma visitinha para a Juliane. Pode passar o endereço de novo? Avenida Europa, 298, na região sul de Londrina. Isso, está aí o endereço, mas nós também vamos deixar aqui, tá? As redes sociais dela, você que deseja entrar e ver ali o lindo trabalho que ela faz. E assim, nós então, a próxima semana, nós vamos estar nos vendo novamente, tá? Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Obrigado, Felipe, pelo auxílio, pela ajuda. E na próxima semana estaremos aqui novamente. Que o Senhor continue te abençoando. E até lá, em nome de Jesus. Deus de aliança.